Graça e paz, vamos chegando aí para o Café com AP de hoje. Glória a Deus. Estamos juntos aqui no Café com AP de hoje e eu trago você um pouquinho mais para dentro da minha vida. Trago você aqui para o meu escritório da Gláucia, onde a gente trabalha, onde a gente produz. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, né? O que faço? Existe um processo. Então, enquanto eu mostro para você o que eu faço, o que a gente faz, eu e a Gláucia, o que a gente faz, eu quero te mostrar alguns pontos no processo de vida, de realização, onde todo mundo passa por esses pontos básicos, ok? Confirma aí se o som tá legal, se você está me ouvindo bem, por favor. E vamos lá, vamos nessa. Pega o seu cafezinho aí. Quero mandar um abraço especial para a tia Irene, lá de Porto Alegre, me mandou uma mensagem, querida, mulher de Deus. Vira e mexe, ela entra aqui, assiste, se não assiste ao vivo, assiste depois. Deus te abençoe, tia Irene. Glória a Deus pela tua vida. Muito bom. E muito bem-vindo você que está aí comigo, nessa aventura do Café com AP, que começou em 2016, o Café com AP, né? O Café com AP, ele nasceu de um desafio que eu me coloquei diante de um mundo em transformação, né? Primeiro, uma transformação pessoal, onde eu vi a necessidade de um novo púlpito, e eu encontrei na época no Facebook essa nova oportunidade. E tinha que ser alguma coisa que fizesse parte da minha vida, né? Por quê? Porque para botar os vídeos no YouTube, eu até testei, eu gravava e levava uma semana editando. E na época só o Facebook tinha as lives, né? E então eu pensei, bom, eu tenho que fazer alguma coisa que faça parte da minha vida, que esteja envolvida com o meu cotidiano, né? Então eu pensei, bom, tem que ser alguma coisa que eu possa tomar um cafezinho junto, né? Café faz parte da minha vida. E pregar. Então eu lancei um desafio a mim mesmo, de 365 lives. Mas eu não avisei isso de cara, né? Eu pedi um café, né, em Brasília, estava em Brasília, na Asa Norte, numa cafeteria, e fiz o primeiro Café com AP, das Sacadas de Sabedoria de Salomão, que seria o primeiro de 31 vídeos, dos primeiros vídeos do Café com AP, para testar, ver o que ia acontecer. E aí foi muito bom, as pessoas perguntaram o que ia acontecer quando terminasse, e ali a gente foi colocando as escolhas, ou os milagres, ou as parábolas, os salmos, e assim fomos indo e cobrimos a Bíblia toda, a Bíblia toda. Então, hoje eu estou falando disso, o que eu faço. E eu quero conectar isso com a sua vida, com o que você faz. Porque eu quero te chamar aqui a atenção, primeiro versículo bíblico. Talvez, hoje eu vou te convidar para abrir a Bíblia comigo algumas vezes, tá? E o primeiro versículo que eu quero que você abra, é lá em Lucas. Lucas, no capítulo de número 12, no verso de número 2. Tá? A gente vai partir dele aqui, tá bom? Alguém bota aí para mim, Lucas 12, 2, tá? Para eu fixar o comentário. E enquanto eu apresento um pouco da minha trajetória, do que eu e a Gláucia fazemos, eu quero passar por alguns pontos, tá? Dentre eles, pontos fundamentais dessa live, que todo mundo, na sua vida de realização, passa por esses pontos. Você vai fazer alguma coisa na vida, isso está ligado à motivação,
propósito, valores e o destino. Motivação, propósito, valores e destino. Olha o que a Bíblia nos fala aqui em Lucas 12, verso 2. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Então, tudo que a gente fizer vai ser revelado. Nada vai ficar encoberto. Por isso, você vai passar por esses pontos de motivação. Por que eu faço alguma coisa? Segundo, propósito. Para quê? Terceiro, os valores. Quais as características, quais as qualidades que me levam, que marcam o que eu faço. E o propósito, o destino, eu faço isso para quem? Quero chegar aonde? Quero ajudar quem? Você vai passar por esses pontos. E tem um texto lá de Eclesiastes, a gente vai deixar o texto de Lucas 12 aqui, tá bom? Mas eu vou percorrer por alguns textos. Eclesiastes 12 também, a partir do verso 14, que é o último, diz assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo que eu e você fazemos vem à luz e vem a juízo. Por isso é muito importante você entender o processo que revela as suas obras desde o início, desde a motivação que te leva a fazer o que você faz. Seja o teu comportamento, sejam as tuas atitudes, que vão te levar para uma vida, vão influenciar a sua vida de trabalho, todos os aspectos da sua vida. Nós estamos nas semanas preparatórias para a próxima temporada oficial do Café com AP, onde a gente vai pegar um tema e se aprofundar nele. A gente veio vivendo nos últimos cafés a sós com Deus, onde Deus nos encheu, nos capacitou de revelação e da sua glória. E agora a gente está ingressando em alguns temas que vão preparar a minha vida e a sua vida para a gente se aprofundar, sabe, em áreas fundamentais de transformação, não só para a nossa vida, mas para outras pessoas. Nós temos um ministério que nasceu em 2009, se chama Allos Mundi. Allos, do grego, lá João 16, Jesus disse assim, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vos enviarei o Allos Paracletos. Allos, outro, igual a ele, igual a Jesus. Paracletos, Consolador. Então, depois de um bom tempo de vida ministerial, de ter plantado vários ministérios, colaborado com vários ministérios, o Senhor estava nos dirigindo para esse caminho e nasceria ali o Allos Mundi, onde a gente entende que Allos é o Espírito Santo, ele é outro igual a Jesus para nos consolar. E Deus estava nos chamando para a gente ser esse outro na vida de alguém. Esse outro queria ajudar as outras pessoas. E aí surge um lema que é transformados para transformar. Na época a gente dizia vidas transformadas, transformando vidas. E hoje a gente resumiu isso em transformados para transformar. Isso é maravilhoso. Porque um dos aspectos da minha vida e da minha chamada ministerial é a cura interior. Então, a cura interior ela passa pelo ressignificado de problemas, de situações de vida, não é verdade? E eu quero falar um pouquinho disso, né? Muita gente tem dificuldade em encontrar o propósito de vida, em decidir o que vai fazer, qual profissão vai seguir, ou como vai ser Cristo
na vida de alguém através da sua profissão. Mas antes eu queria orar com você, em nome de Jesus. Paizinho amado, hoje eu estou aqui no meu escritório, onde eu e a Gláucia produzimos tanta coisa, Senhor, para Ti e para outras vidas. Coisas que, em primeiro lugar, fazem total diferença e sentido na nossa vida e na nossa história. E hoje a gente abre isso para os nossos amigos do Café com AP, para a família Café com AP, para que todos possam nos conhecer um pouco mais e se alegrar e também serem motivados por aquilo que eles estão ouvindo e ouvirão nessa live. Kandabaha Surialabashebias. Quando tu clamas, eu escuto e respondo o teu clamor. Devi Hashem Derikalabahas. Estou trazendo direcionamento, paz e manifestando vida. Nebohosh Nekeviasai. Para que nunca mais seja jogado de um lado para o outro, mas siga no caminho reto que eu propus para ti, diz o Senhor. Receba o que o Senhor está te dando. Glória a Deus. Bom, queridos, estamos falando hoje aqui sobre o que eu faço, né? E existe um processo nisso. O que você faz? Sabe, ao longo da vida, e principalmente diante de uma pandemia, diante de uma transformação global, a gente vê os índices dos países onde as pessoas estão mudando de profissão. Existem profissões que vão acabar, né? Eu me lembro da Juliana, que está aqui comigo, né, minha prima Ju, de uma vez que eu estava na casa dela, e aí ela tinha um dever para fazer, eu não sei se a Ju vai lembrar disso. E esse dever era falar de profissões que existiam e que não existem mais na época que ela fazia o dever. E aí a avó dela, minha tia, falou de algumas profissões, por exemplo, a parteira, e outras profissões, me lembro agora. Na época, hoje voltou esse conceito do parto participativo, natural e todas essas coisas, né? Sei lá como é que são os nomes disso. Mas na época falar de uma parteira, né, nós estamos falando aí, sei lá, dos anos 90, era uma coisa que não... Meu Deus, será que ainda existe isso? Então tem profissões que elas somem, depois reaparecem, ou que simplesmente desaparecem. E no mundo em crescimento, você também tem que pensar, não é porque você se formou, sabe? Principalmente no Brasil, a gente tem uma formação muito boa, violentíssima, a gente tem níveis de conceitos gerais maravilhosos em todos os sentidos. História, geografia, muito, Bíblia, a gente conhece muito de tudo isso. O brasileiro sai do Brasil e se ele tem os valores corretos, sabe, e os propósitos estabelecidos, ele prospera em qualquer lugar do mundo. Então, a gente tem muita capacitação. Agora, a questão às vezes a gente chega numa idade que você fala, estou cansado de fazer o que eu estou fazendo, eu queria fazer outras coisas. Então é natural que você se questione, ou que você mude, que você passe por determinados conflitos. Por isso, o que você faz está intimamente ligado, ou deveria estar intimamente ligado, com quem você é. E com o que você ama. As pessoas deveriam se apresentar diferente, né? Elas poderiam se apresentar dizendo, oi, eu sou Rafael, eu amo música, eu amo desenho, eu amo ler a Bíblia, eu amo viajar, eu amo ler, eu amo aprender, eu amo ensinar, eu amo criar. Escreve para mim aí. Escreve uma coisa que você ama fazer. Faz isso aí. Escreve o que você ama fazer. Vamos lá. O que a gente faz está muito ligado com virtudes, com talentos, mas também está ligado com as nossas limitações. Quem tem feito o Manual da Felicidade nos últimos 11 anos comigo, me vê ministrar profundamente sobre isso. Eu digo que são as duas pontas da vara ministerial. E
Ó, que lindo! Eu amo cantar, eu amo cuidar de pessoas, eu amo ouvir Jesus, sobre Jesus. Uau! Eu fico emocionado. Eu amo estar com as pessoas, sou psicóloga e amo o que eu faço. Amo viajar e servir. Que lindo! Diz o que você ama aí. Eu amo fazer arte, viajar. Uau! Uau! Olha, Ivana, eu amo viver. Que lindo! Gente, desculpa, eu sou emotivo, né? Eu sou emotivo. Como isso é especial, como isso é muito especial. E, bom, o que a gente faz está intimamente ligado com o que a gente ama, mas também está ligado com limitações e talentos. Coisas opostas, né? São as duas pontas da mesma vara. Talentos é mais fácil. Você pensa assim, bom, qual é a minha vocação, né? O que eu me sinto inspirado, impulsionado a fazer? Então, muita gente fala assim, bom, eu amo artes, eu amo espiritualidade, eu amo ciências, eu amo literatura, então eu vou me envolver com áreas profissionais que falem disso, tá? E tem a ver com a sua vocação. Mas a P e as minhas limitações? Bom, é o seu problema ressignificado que transforma a sua vida, te dando autoridade, e aí você começa a impactar outras pessoas, sabe? Então a limitação entra aí. Ela ressignificada, ela te dá propósito para a sua dor. A sua dor, seu sofrimento de vida, ganha propósito quando você percebe que existem pessoas ao seu redor sofrendo, passando por situações igual à sua. E aí quando você entende isso, você ressignifica a sua dor. Eu tomo a liberdade de citar minha prima Carla, que está aqui. Visita lá o perfil da Carla. Eu não vou falar nada daquilo que ela não está colocando lá. Carla é uma guerreira, é uma prima querida, maravilhosa, que tem ajudado outras pessoas e postado isso através do ressignificado de vida dela. E assim, com certeza, tem outras pessoas aqui nos seus trabalhos, talvez de uma forma mais explícita, talvez de uma forma mais simples. Então, o que a gente faz está muito ligado com essas duas coisas. E tem um texto de Tiago, capítulo 1, né? Tiago, capítulo 1, no verso de número 17, que diz assim, ó. Tiago 1, 17, isso mesmo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Olha que lindo. Todo dom perfeito, toda boa dádiva, tudo que você olha em você e que te impulsiona com potencial, está te direcionando, porque Deus depositou isso em você, e isso é atraído por Ele, porque Ele é o onipotente, Ele tem todo o potencial. Então Ele deposita uma centelha desse potencial em você, que é atraída como um imã para Ele. Está entrando aqui meu mano, meu amigo Judson de Oliveira. Deus te abençoe, querido. Deus te abençoe poderosamente. Um dia de vitória. E uma hora nós vamos tomar um café junto aí, viu? Pessoalmente, que eu sei que você gosta, não só do café, mas dos processos do café. Então, hoje nessa live, eu estou aqui no Café com a P, na semana preparatória para a nova temporada, onde a gente vai falar de cosmovisão. Deus um dia me acordou com a seguinte frase: lentes básicas da cosmovisão. Uau, eu não sabia o que era aquilo, anotei. E você vai descobrir isso
a partir do dia 21 de setembro. Mas até lá, a gente está se preparando para viver essa experiência. E o papo de hoje é: o que eu faço? Existe um propósito. E eu estou te contando um pouquinho do que eu faço e associando isso com a sua vida e trazendo conceitos importantíssimos, fundamentais. E um deles é: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. Deus colocou em você o querer e Ele vai colocar o efetuar. Ele é fiel para completar a obra que Ele começou. Amém? Agora, identifica o que você ama e o que te impulsiona. Por quê? Porque isso nos projeta para a motivação. O motivo pelo qual a gente faz as coisas. Eu pastoreei aqui na Suíça, onde eu morei a primeira vez, de 97 ao ano 2000. E nesse período eu tive o privilégio de ter conosco aqui a visita do pastor Ademar de Campos. Se esse vídeo chegar a ele, um grande abraço. Deus te abençoe. Sua vinda aqui marcou aqui em Genebra, marcou a minha vida e de muita gente. E eu me lembro que o pastor Ademar de Campos, ele pregou em cultos onde a igreja estava lotada, mas ele também ministrou para 4 pessoas, para 3 pessoas, com o mesmo amor, com a mesma dedicação, com a mesma alegria, com a mesma motivação que para muita gente. E ele disse uma frase, sabe? Ele falou, dentro do que ele estava ministrando, ele falou assim, ele falou de motivação. Qual a motivação que você tem para fazer as coisas? Motivação é tudo. E ele contava como ele tinha um pastor, que é o pastor dele, né, da comunidade lá em São Paulo, e como ele era cuidado e pastoreado, né? Então, a motivação é a força, é o porquê a gente faz as coisas. E o apóstolo Paulo nos fala lá em 1 Coríntios, no capítulo de número 10, no verso de número 31, ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais alguma coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Qual o motivo pelo qual você tem feito as coisas que você faz? Seja profissionalmente, seja o seu lazer, seja a forma como você trata as pessoas. Qual tem sido a motivação do teu coração? Paulo diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. E aí a gente vê aqui que muita gente tem uma motivação errada. Filipenses capítulo 1, verso de número 15, diz o seguinte: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulações às minhas cadeias. Então Paulo está colocando aqui que existem motivações diferentes para se fazer até, não só a mesma coisa, mas coisas em nome de Deus. Então não é porque está se fazendo em nome de Deus que a motivação é sempre correta. Por isso que a Bíblia nos dá o direito e o poder de análise. A Bíblia até nos adverte a isso. Ela diz o seguinte: conhecereis as árvores pelos frutos, não é verdade? Então, a Bíblia está nos ensinando a perceber o que alguém produz, não só como fruto, mas como motivação.
A Camille está falando, Malena, hoje eu vivo aquilo que você me ensinou através da palavra. Louvo a Deus através da sua vida. Olha que lindo. Olha que testemunho, troca. Bom, qual a motivação que tem te levado a buscar as coisas? De Kevia Shami Handeriko. Muitos têm corrido atrás do vento, porque tem nos seus corações um motivo errado, diz o Senhor. Rei Kavashuri Alabaham. Limpai o interior, arrancai as raízes da árvore ruim, Devashi Dekam, e plantai o que é bom e colhei em abundância. Aleluia! Oh, Deus lindo, Ele está aqui conosco. Talvez você esteja aqui ainda com aquele afã do A Sós com Deus, onde a gente leu a Bíblia, mergulhou na palavra, recebeu profundamente. Mas eu quero te dizer, saiba ingressar no novo tempo. Deus continua com a gente, Ele continua falando, Ele continua se manifestando. Só que agora Ele está dizendo, pega a ferramenta, se prepara para ingressar em um novo nível de glória, de realizações capacitadas pelo meu Espírito. Sabe por quê, gente? Essa semana eu estava falando com a Gláucia, né? Sobre algumas coisas que me incomodam, que eu vejo muitas vezes ao meu redor. E me lembra muito os livros do Charles Finney, que foi um grande pregador, e que ele frequentava determinada reunião de oração assiduamente. E um dia perguntaram para ele, né, Dr. Charles Finney, nós vemos que o senhor está sempre aqui nas reuniões de oração, o senhor gosta muito da nossa reunião de oração, né? Ele falou, não, eu odeio. Ele falou, mas como é isso? O senhor está sempre aqui? Ele falou assim, eu estou aqui para ver o que vai acontecer, porque pelo tanto que vocês oraram, o diabo já tinha que ter fugido dessa cidade. Gente, eu tenho esse sentimento com relação a um monte de atividades que eu vejo, ou às vezes até que eu estou, ou sou convidado. Não estou aqui criticando amigos, colegas, não é nada disso. Eu estou aqui trazendo um questionamento e ele é, por que nós fazemos o que nós fazemos? Sabe? E o propósito de Deus nos ferramentar é da gente dar continuidade a um processo. A intercessão, ela é fundamental, nada deve ser feito sem a oração, sem a intercessão e sem a capacitação do alto. Agora, se a gente recebeu, vamos lá, vamos fazer o que Deus mandou. E cada um vai realizar aquilo segundo a identidade que Deus deu. Por exemplo, eu tenho amigos que participaram das minhas lives, por exemplo, o Judson está aqui, passou aqui, ele tem a identidade dele, participando de uma live, foi uma coisa tremenda, quando eu vejo ele adorando, quando eu vejo o que Deus deu para ele, eu falo, meu pai, que riqueza, Deus não deu isso para mim, deu isso para ele. Quando eu vejo outros amigos que eu convidei aqui, pastor Lucas, um cara um Neemias, um visionário, sabe? Cara que foi chamado para fazer uma coisa que eu não fui. Então, quando eu consigo identificar Deus naquilo e vejo o propósito, meu coração se alegra. Agora, o que não me dá vontade de participar são de coisas que você fala, meu Deus, orar é certo? Orar é certo, gente, pregar é certo, certíssimo. Agora, tem hora que só orar e pregar e não agir, independentemente disso, né, dando continuidade ao que Deus está trazendo na oração e na pregação, a gente vai ficar estagnado. Eu quero chegar num ponto seguinte, hoje, mais do que nunca, eu tenho convicção de que Deus me deu um púlpito. Através do Ministério A Luz Mundi, sabe, que é a porta pela qual a gente tem realizado várias coisas, Deus me deu um púlpito, se chama Café com AP. Café com AP. Eu tenho convicção de que as lives do Café com AP são lives diárias, de segunda a sexta, para uma vida plena. Lives devocionais para uma vida plena. E é por isso que, desde 2016 até hoje, eu tenho feito
com pequenas interrupções, né? Eu tenho feito isso. E você já parou para pensar? Quer dizer, a motivação que me levou a fazer isso é porque eu amo a palavra de Deus, eu amo compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. Então, o meu processo de associar o que eu amo com a minha vocação me leva a fazer o que eu faço, né? E nesse processo, eu prego o Evangelho. E eu encontrei nas redes sociais uma maneira de fazer isso. Verdadeira, você vai ver. Ontem tinha cachorro latindo na minha live, ontem estava o cara cortando a grama lá do quintal do vizinho, né? Eu tive que mudar de lugar e entrar. Por quê? Eu tenho uma coisa comigo, Café com AP é verdade, isso aqui não é fake não, tá bom? Eu só dei uma arrumadinha para não ficar muito feio aqui, mas aqui é onde eu trabalho, aqui é o que a gente faz, você vai ver. Se você for no Facebook, você vai ver eu tomando café em um monte de lugar, sabe? E por quê? Porque a minha proposta é pregar o Evangelho, formar discípulos e implantar o reino de Deus de maneira transparente e verdadeira. Então, nesse processo, qual é a minha maneira de fazer as coisas, né? O porquê eu faço as coisas? Eu entendo. Quando eu entendo, eu contribuo, exercendo o meu governo por meio de serviço. Se você parar para pensar, são mais de 500 lives com conteúdo gratuito para a sua vida. A minha esposa sentou comigo esses dias e falou assim, amor, você já parou para pensar que só no Café com AP você prega 1 hora, quando não tem dose dupla do café, 1 hora por dia, de segunda a sexta? Fora o Manual da Felicidade, que está em plena atividade hoje, que acontece com 2 turmas, uma turma com horário aqui da Europa e outra turma com horário do Brasil. Isso significa que 7h30 da noite aqui, 2h30 da tarde no Brasil, eu estou ministrando para uma turma, tá? Com horário daqui, e depois, 00:30 daqui, eu começo a ministrar na outra turma, que tem mais de 50 pessoas. Então, são quantas horas semanais só de ministração como essa? Para preparar uma ministração como essa, primeira coisa que vem é o motivo. Por que eu faço isso? Gente, há mais de 26 anos eu prego o Evangelho. Se não for uma coisa que eu amo, que eu encontro valor e que eu quero compartilhar com as pessoas, ninguém faz a mesma coisa há mais de 26 anos. Ninguém faz aquilo que não ama por mais de 26 anos. Se você está fazendo o que não ama por mais de 26 anos, eu vou orar por você, porque você está vivendo uma tortura. Não estou dizendo que a gente vai fazer só o que ama na vida, mas se você está fazendo algo que você não ama esse tempo todo, meu Deus do céu, eu vou orar pela sua vida. Sabe, então, para preparar 1 hora de pregação, você passa por um processo. Você tem que entender, primeiro, o que Deus está falando comigo. Vamos lá, o brainstorm, né? A tempestade de ideias. O que Deus está falando comigo? Ótimo. Ele colocou uma impressão dentro de mim hoje, ele colocou uma impressão de falar o que eu faço. Tá? Qual o objetivo final? Vamos começar de trás para frente. Né? Onde eu quero chegar ao término dessa live? Eu quero que as pessoas conheçam mais do meu trabalho, mas que elas também sejam motivadas a ter uma vida de realização e de sucesso para a glória de Deus, se encontrando, se conhecendo mais ainda. Maravilha. Qual o processo, qual o passo a passo para preparar essa 1 hora de ministração? Tá bom, vamos lá.
Vamos para o conhecimento bíblico. A Bíblia é a palavra, é a base, é o filtro, é tudo. Bom, eu estou trazendo aqui de forma rápida porque a gente tem um tempo limitado. Pode parecer fácil aos olhos de alguém, né? Mas são mais de 26 anos de ministério e uma vida lendo a Bíblia. Ótimo. Hoje o que eu fiz? Hoje eu fiz aqui umas anotações. Nem sempre eu faço isso, sabe? Talvez 5%, 3% das minhas lives, eu anote algumas coisas que eu não posso esquecer. Aí hoje eu escrevi aqui, Lucas 1, Deus te capacita, motivação, né? E por aí vai. Nem sempre eu faço isso. Bom, 1 hora de ministração se trabalha antecipadamente mais um bom tempo para preparar isso. E quando termina, tem também o pós-live, né? Tem o pré-treino, tem o treino e tem o pós-treino, né? Tem a pré-live, tem a live e tem a pós-live. Depois que termina a live, eu recebo várias mensagens, as pessoas pedem oração, eu mando mensagens, eu oro com as pessoas. Eu vou lá no nosso grupo do Telegram, né? E no grupo do Telegram as pessoas também compartilham, né? Dizem o que estão sentindo, o que mais aprenderam. Eu pergunto, eu pego o link, posto lá para facilitar para quem não participou ter mais uma oportunidade. Eu incentivo, falo lá, olha, os 3 Cs, curte, comenta e compartilha, por aí vai. Agora imagina isso de segunda a sexta, imagina isso 500 vezes, 600 vezes. A Gláucia está me ajudando aqui, 8 ministrações com mais de 10 horas por semana. Tem gente que fala que pastor, que apóstolo não trabalha. Aí eu te pergunto, se isso não é trabalho, eu não sei o que é. A revista Seleções, lembra da revista Seleções? Eu acho que ela ainda existe, né? A revista Seleções, certa vez, ela fez uma pesquisa científica com pregadores para analisar, avaliar o gasto de energia despendida por pregadores. E eles chegaram à conclusão que 1 hora de pregação equivale a 8 horas de serviço braçal, pelo envolvimento anterior, pela pressão do momento, né? Se você já pregou alguma vez na vida e você tem alguma sensibilidade, o Ariel aí, só os velhos sabem das seleções, né? Tu tá me chamando de velho, guri. Se você já pregou, e você tem um pouco de sensibilidade espiritual, você já sabe, viu, o que você sente em cima de um púlpito. Ainda mais falando de cura interior e batalha espiritual, né? Bom, queridos, dentro do que eu faço, né, a gente viu a questão de motivação que você faz, propósito, né? E isso está muito ligado com a missão de vida. Está ligado com tudo aquilo que a gente vê que as pessoas precisam, que o mundo precisa. Então, eu percebo, na minha ótica, na minha cosmovisão, que o mundo carece de salvação, de cura, de libertação, de transformação, de crescimento exponencial em todas as áreas. E aí, Isaías, capítulo 26, vamos lá comigo, Isaías 26, verso de número 3. Isaías 26, verso 3. Olha que poderoso esse texto. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti.
Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque Ele abate os que habitam no alto, na cidade elevada. Abate, humilha até a terra e até ao pó. Então, o Senhor conserva em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Pensa comigo, né? A Marisa está falando aqui, ó, eu já tinha refletido sobre isso, como você consegue preparar conteúdo para todos os dias, né? Você inspira, você respira o seu ministério, é verdade. Sabe, Marisa, eu vou voltar nisso aqui, tá? Bom, eu vou conectar com isso aqui, tá? Isso fala de propósito, fala que Deus conserva em perfeita paz aquele cujo propósito está afirmado nele. Eu recebi uma chamada para minha vida ministerial desde a infância. A Ivana que está aqui vai lembrar da Batista Central, né? Nós passamos por alguns mesmos lugares, me lembro da Ivone, sua irmã, dos seus irmãos. E na Batista Central, muitas vezes, eu recebi palavras proféticas da minha vida ministerial. E ao longo da vida, eu fui me encontrando e buscando isso. Então, hoje essa é a minha missão, essa é a minha vida. E aí, eu li num livro, talvez aquele livro Deus Trabalha no Turno da Noite, eu não sei, eu assumi essa frase para mim, mas ela não é minha. Onde eu digo aqui ao pastor Vilarindo, vovô querido da nossa pastora Adriana Matos, né? Deus te abençoe, pastora, você é detentora da herança e do manto dele. Redavaste dekevio, e te levarei muito além do que eu levei o meu filho. Eita! Ah! Bom, então essa questão do conteúdo, eu vejo assim, eu transformei, o livro fala, transforme sua vida de pensamentos numa vida de oração. E eu fiz isso, né? Hoje, uma parte do tempo, a minha vida de pensamentos é uma vida de oração. Como vocês sabem, eu gosto de filme, né? E eu me lembro daquele filme Lady Hawk, ou no Brasil, O Feitiço de Áquila, que tinha o Matthew Broderick, né? Que era um ladrãozinho chamado Rato, né? E ele ajuda ali naquele romance, né? Entre o casal do filme, não vou saber o nome dos atores, né? E o Rato, ele era um cara que ele falava com Deus o filme inteiro. Aquele cara é o modelo de vida de pensamentos transformada em vida de oração. Então, Isaías capítulo 26, verso 3, diz que Deus mantém em perfeita paz aquele cujo propósito está firme. Meu propósito nisso ficou firme. Firmado, estabelecido, eu respiro isso mesmo, sabe? Agora, ele é a fonte. Ele é a fonte. É lógico, cabelinho branco ajuda, né? São 26 anos fazendo a mesma coisa. Então, a gente adquire determinados músculos espirituais, né? O que falta aqui nesse corpinho tá no mundo espiritual. Né? E por quê? Porque eu vejo que o mundo precisa. Eu busco para mim e eu tenho isso comigo, são meus valores, né? Então a gente entra aqui na questão dos valores. Motivação, propósito, valores, tá? Então, pastora Adriana, lindo dia que Deus nos uniu novamente na nossa trajetória de vida através do Alus Mundi e uau, quantas experiências maravilhosas a partir dali. É uma honra ter você lado a lado no nosso ministério. Então, o propósito nos leva aos valores, né? Aos valores. Então, um dos meus valores importantíssimos são, eu busco para mim. Olha, eu me lembro de um testemunho, uma vez, de uma casa que recebeu um homem de Deus. E os donos da casa admiravam muito aquele homem de Deus. E um dia, e hospedaram ele num quarto e prepararam aquele ambiente para ele. E o dono da casa passou pela porta do quarto de hóspedes e viu que aquele pastor estava orando. E ele parou um pouquinho, que ele falou, eu estou curioso, eu quero saber o segredo desse homem.
o segredo da vida de oração desse homem. E ele parou ali um pouquinho e ficou tão decepcionado no primeiro momento, porque ele imaginava que aquele homem estaria orando, sabe, pelas galáxias, pelo planeta, pelo mundo e etc. Mas aquele homem estava orando por si mesmo. Ele estava dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, transforma a minha vida, me prepara, usa-me. Heremaná, choreandei, herá, hakala, shoudemar. Mostrarei mais da minha glória ao que clama, e derramarei do meu poder, que fluirá das suas vidas, diz o Senhor. Aleluia. Então, quando eu vi aquele testemunho, eu entendi que eu tinha que orar primeiramente por mim. Então, toda vez que eu abro a Bíblia para preparar algo, né? Há muitos anos eu já venho para a Bíblia com algo no coração. Deus fala comigo no banho, Deus fala comigo, sabe, vendo um filme, Deus fala comigo na rua. A Valentina já olha para mim, às vezes ela fala assim: alô, alô, terra, papai, você tá em Nárnia, né? Porque eu falo: poxa, eu tava em Nárnia, vocês me tiraram de lá, né? E aí, Devashidekam, eu entrarei com cura na sua alma, diz o Senhor para ti, Ivana, Devorou Biachai. Assim como curei a mulher do fluxo de sangue, Deribarras, sararei todas as tuas feridas. Oh, aleluia, Jesus. Aí a Valentina, às vezes eu tô com aquele olhar, né, distante, aí ela fala assim: ei, papai, você tá em Nárnia, né? A Joane Miller está dizendo: pastor, não tenho mais nada de fazer, nada de motivação e ânimo para fazer a obra de Deus, por tantas dores na minha vida pessoal, ore por mim. Ó Deus, abençoa, Senhor, a vida da Joane Miller, renova nela, Senhor, seu primeiro amor. Pai, reparte com ela aquilo que o Senhor tem dado para mim, que ela sinta o seu manto de amor, que ela sinta o seu manto quente, e que ela veja aquilo que ela ainda não viu, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer na vida dela e através dela. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa linda. Sabe, gente, então, aí Isaías fala dessa questão de propósito que nos leva aos valores. E o meu valor é buscar para mim. Eu busco em primeiro lugar para mim, porque eu sei que se eu for suprido nas minhas necessidades, vão se aproximar de mim pessoas que têm a mesma necessidade que eu. Eu tenho ensinado isso para vocês. Seguir pessoas só pelos dons que nos atraem não é mal, mas seguir as pessoas por perceber que elas enfrentam as mesmas lutas que as nossas e estão vencendo, ou estão de pé, isso é muito melhor, sabe? Então, por quê? Porque é o valor que você busca para você que você vai agregar na vida de alguém. Então, eu tenho isso comigo. Primeiramente, essa palavra fala o que comigo? Muitas pessoas, naturalmente, ficam maravilhadas com as revelações de Deus e caem no erro de procurar nos textos bíblicos só a revelação, só o Red Bull, sabe? Mas Red Bull não cria músculos. Então, quando a gente vai para a Bíblia de maneira simples, a gente vai para a Bíblia, Shemanaias, Orianda, Eremai, buscai-me e acharei, batei e a porta se abrirá, e você me encontrará, diz o Senhor, Dericalabarrácio, para que viva a vida que eu te prometi. Aleluia. Então, esse propósito aí é fundamental, que te leva ao valor, né? Esses valores são fundamentais. E aí, quer dizer, você descobre uma fonte inesgotável,
que te dá conteúdo. Te dá conteúdo, né? E eu me espanto. Gente, é uma loucura você jogar o chapéu e buscar e falar assim, ó, gente, vamos lá, café com AP todo dia de segunda a sexta. Mas, de verdade, eu estou falando com Deus o tempo todo, né? No meio do que eu faço almoço, eu divido com a Glaucia as tarefas, né? A gente tem que pagar conta, né? Deixa eu ver se tem algum boleto aqui, ó. Lá tem boleto pendurado. Né? A gente paga conta. E aí é também os outros aspectos, né? Do que a gente faz. Por quê? Porque a gente come, a gente veste, a gente cheira, né? Tem cheiro, né? No sentido de querer um perfume, né? A gente tem uma vida como a das demais pessoas. E aí é a hora que a gente tem que associar tudo isso à forma como a gente vive. Então é um desafio. Por quê? Porque eu faço parte, talvez, de uma geração, não sei o quanto existe disso hoje ainda, mas de uma geração que foi chamada e deixou tudo para fazer isso que a gente faz, que é pregar o evangelho, formar discípulos, implantar o reino de Deus. É lógico que a igreja descobriu que você tem que ser influente nas esferas da sociedade, na família, na política, na economia. Sim, a Bíblia nos fala, por exemplo, de homens que foram excelentes políticos, chamados para isso. A gente vê Daniel e os seus 3 amigos, a gente vê José no Egito, a gente vê Moisés, foi um grande estadista, sabe? Então, Deus ele nos chama para essas esferas, para a vida profissional, músicos, né? Nós temos aqui o Marquinhos, o Wallace, o Edilênio, são tantos músicos e vivem da sua arte. O que é um desafio. Agora, é gente que dá testemunho lá fora. Então, eu também sou músico, poderia ter vivido uma vida profissional como músico, né? Vivi 3 anos da minha vida como músico profissional, trabalhando e ganhando para isso, né? Já tive que fazer as minhas tendas como Paulo, né? Nesses 3 anos aqui da Suíça, a gente que pintou a gente fez, vamos enxugar gelo, né? Vamos fazer. Agora, eu entendo que eu fui chamado para isso, então hoje, dentro do que a gente faz, a gente te entrega aí, vamos dizer, 80% de conteúdo gratuito para você. Olha aí a minha esposa aqui. Obrigada, mozão. O que você vai fazer depois do café? Meu marido não é Nutella não, é raiz, olha aí, ó. Então, dentro do que a gente faz, ó, tá abrindo aqui o grupo do Telegram aqui no meu computador, né? Deixa eu botar eles aqui, ó. Se você não faz parte, entra aqui, ó, hashtag Café com AP, tá lá no Telegram. Deixa eu botar aqui, cadê, gente? Deixa eu botar essa fotinha aqui, pronto. Então, o que acontece? No meio disso tudo, gente, a gente também tem 20% aí de conteúdo que a gente está desenvolvendo conteúdo pago, né? Manual da Felicidade hoje, depois de 11 anos, depois de 10 anos de manual, a gente decidiu botar um valor, um preço, para que as pessoas investissem, né? Então, 10 anos de doação do Manual da Felicidade. E a gente chegou à conclusão de que quando as pessoas despendem algum valor financeiro, elas valorizam. Então, foi a melhor coisa que a gente fez no Manual da Felicidade. A gente tinha um conflito muito grande de botar um preço. E foi muito bom quando a gente fez isso, né? Então, vem aí os seminários, vem livros, cursos, palestras. Agora, a gente também não vive só disso, né? Nem sempre dá. Então, a gente vai juntando outras atividades, né? Uma aula de piano, e por aí vai, para agregar a nossa questão de vida financeira. No que você tem feito para associar o que você ama com a sua vida profissional, de maneira que você consiga
ter o seu sustento daquilo que você ama. Na vida ministerial existe um desafio muito grande que eu quero falar para você. Se você, no meu caso, tá? A gente prega o evangelho, tá? Como pastor, como apóstolo. Todo pastor, se o cara é pobre, a teologia dele é fraca. Se ele é rico, ele é ladrão. Olha que complicado. Olha que complicado. Se o pastor é pobre, a teologia dele é ruim. Se o pastor é rico, ele é ladrão. E aí? Qualquer profissão, se você pegar um advogado, se você pegar um dentista, quanto mais rico ele for, mais próspero, você associa, uau, esse cara é muito bom profissional. Mas no meio evangélico é complicado. E a Bíblia nos fala, o apóstolo Paulo nos fala assim que quem prega o evangelho, que viva do evangelho. Ele está dizendo, não ate a boca do boi que debulha. Olha que desafio. Por isso que eu brinquei muitos anos, não brinco mais. Agora eu assumi a minha cara de milionário. Mas antes eu sofria, eu dizia, gente, eu sofro bullying, porque eu tenho essa cara de rico, eu vou arrumar um emprego ali do braçal, do físico, ninguém quer me dar trabalho. Por quê? Porque eles acham que eu tenho essa cara de patrão. Então, hoje eu falei, não vou assumir, né? Mas tudo requer um investimento, tá? É um computador, é uma câmera, é uma impressora, é um aluguel, é uma vida. Então, quando a gente consegue associar o que a gente faz, né, o que a gente ama, com o recurso financeiro, uau, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Por isso, procure isso. E aí entra aqui a questão do destino, né? Dentro das questões de valores, eu quero terminar falando de destino. Que é, para quem você faz? Seja para Deus, para a sua família, para as pessoas. Então, em primeiro lugar, queridos, a minha primeira igreja é a minha casa, é a minha família. Se você encontrar qualquer homem envolvido com a área empresarial, de negócio, qualquer proposta que ele vai te falar, ele vai dizer, eu preciso de estrutura de base. Hoje eu não tenho medo de dizer isso, né? Hoje, a primeira estrutura de base na minha vida é a minha casa, é a minha família. Se a minha casa e a minha família estiver bem, tudo vai estar bem. Por isso que muita gente... Uau, abriu aqui a contagem regressiva. Ah, gente. Beleza. Beleza. Amanhã a gente continua, amanhã é outro tema. Amanhã a gente vai estar aqui com o Patrício, tá? Mas vai lá no Café com AP, no Telegram, hashtag Café com AP. Fomenta o assunto lá. Eu vou salvar essa live e você também compartilha, viu? Eu quero terminar essa live também fazendo uma coisa que eu não faço nas minhas lives, tá? Mas eu vou fazer aqui. Como eu falei um pouquinho do que eu faço, talvez você tenha interesse de participar disso. Você pode participar orando, você pode participar querendo conhecer mais do nosso trabalho e dedicar um pouco do seu tempo, da sua profissão, de alguma coisa, tá? E você pode participar também sendo um mantenedor. Então, me procura se você tem interesse de fazer parte disso, tá? E não tenha esse costume, principalmente nos cafés com AP, acho que é a primeira vez em 500 lives que eu faço isso. Mas eu quero terminar te dando essa oportunidade, tá bom, queridos? Amanhã a gente vem com a presença do Patrício, tá? Depois eu vou anunciar aí o tema de amanhã com o Patrício, vai ser muito legal, muito bom. E é uma preparação para Cosmovisão, que começa dia 21 de setembro, certo? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. O que você faz? Por que você faz? Faça para a glória de Deus, com motivação, com propósito, valores e um destino. Beijo. Tchau, tchau.